Nesse módulo a gente vai te falar sobre marcenaria, quais acabamentos usar, a diferença entre os materiais, como baratear. E para essa aula a gente convidou a Camila, idealizadora e diretora criativa da marca Maria Joaquina, e esse cenário que vocês estão vendo atrás de mim é a loja da marcenaria. Eu sou uma fã apaixonada, vocês vão ver que no quartinho do Pedrinho todos os móveis são daqui, estão conosco há muito tempo, mas além de móveis design autoral, de móveis infantis, eles também fazem móveis sob medida, mais conhecido como planejados. Quero te convidar a assistir essa aula que tem muito conteúdo e pode contribuir no seu projeto, na sua casa, na hora de escolher os acabamentos para planejar os seus móveis sob medida. Na aula de hoje, então, a gente vai começar te mostrando quais são os acabamentos que geralmente os clientes ou os profissionais escolhem para os quartos. Cá, eu queria que você me contasse não só o que os profissionais especificam ou que os clientes buscam por referência, mas aquilo que você também indica e que explicasse pra gente a diferença entre os materiais. Quais são eles, quais são as suas indicações, e aí a gente vai tirando as dúvidas conforme a sua explicação. Bom, a gente trabalha muito na marcenaria hoje com MDF ou cru para revestir, né, com uma folha natural ou uma forme, com uma melamina. A gente trabalha com compensado, a gente trabalha com folha natural, madeira maciça, laca. A laca a gente pode trabalhar em dois substratos, ou no compensado, que tem um pouco mais de trabalho, mas o compensado fica mais leve, então dependendo do mobiliário a gente prefere usar o compensado pela leveza, mas dá mais trabalho no acabamento, mais massa, mais mão de tinta. E o MDF pintado, que o processo pode ser de laca, gofrato ou pintura inclusive com tinta esmalte. Depende do budget do cliente. E para quarto, você acha que hoje você fabrica mais em qual tipo de material, assim? A gente está falando de quarto, né, produzido, enfim. A gente trabalha bastante os closets e armários MDF. A maioria é MDF, por dentro e por fora. E cama, mesa lateral, cabeceira, painel, folha natural. É o que a gente mais tem trabalhado hoje em dia. Todos esses materiais que você está comentando, dá para fazer puxador cava? Tem alguma diferença com relação ao trabalho da matéria-prima? Então, cava é uma questão, né? Os arquitetos abusam da gente. Então, é sempre um desafio. O que a gente indica, Nath? Quando a gente vai usar um MDF madeirado ou colorido que ele já vem pronto da fábrica, é muito difícil fazer uma cava no meio da porta ou no meio da gaveta. Então a gente indica fazer ou cava linear ou cava nos cantos, ou por baixo da peça, né, da gaveta, da porta, porque o acabamento fica melhor. Dá para fazer no meio? Dá, mas é complexo e, por exemplo, qualquer batidinha depois da entrega, então a gente fez a entrega, o cliente está usando, qualquer batida que lasca, não tem recuperação. O acabamento tá ali, né? O MDF, ele vem assim, né? Sim. E aí, quando ele vem pronto da fábrica, com couro ou com alguma aplicação em cima, você sempre usa fita de borda? Ou existe um MDF já com uma borda, já com alguma outro tipo de acabamento? Não, o MDF vem sempre cru no topo, porque a gente faz o corte da chapa, então ele tá sempre cru, ele sempre se apresenta cru. A gente aplica ou fita de borda ou folha natural também, ou fórmica, depende do projeto, né? Entendi. Depende de então, muitos quando fatores. você faz a cava, e aí aqui você tem uma avaria, você não consegue fazer de novo essa folha. Não consegue, não consegue. Se for ele já colorido, não. Então, o que a gente indica? Você quer uma cava no meio da porta, uma cava no meio da gaveta? A gente indica usar folha ou o revestimento melamínico, porque daí a gente aplica em cima daquilo e aí a gente tem uma recuperação, caso tenha uma lasca, alguma questão. Tá. E em quarto de criança, ou de repente uma família que tem ali muita usabilidade, né, desse espaço, você recomenda qual material para não ter tanta avaria a longo prazo? Então, a laca é uma questão, porque é um produto, é uma tinta que ela é delicada, né, no uso do dia a dia. É um acabamento que tem muitas camadas de tinta, então ela tem uma resistência, mas a abrasão, risco, né? A criança vai brincar com um carrinho em cima da bancada, ou mesmo canetinha, lápis de cor, não tem jeito, vai avariar. Então, o que eu mais indico hoje é a fórmica ou o revestimento melamínico. Legal. Que eu acho que são as melhores opções. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam pra mim também é se a laca pode ser repintada.
Sim. E aí, explica pra gente como é que funciona esse processo. Dá pra refazer essa reforma na casa do cliente? Tem que ser na fábrica? Como que você costuma fazer? Então, depende muito do projeto, porque assim, se é uma peça pequena, a gente consegue levar, refazer, repintar, a peça vai ficar nova, completamente. Quando o cliente está morando, é um pouco mais complexo. A gente tem que transformar a casa do cliente numa cabine de pintura, mas também dá para fazer. É que às vezes não compensa a mão de obra e o custo geral que isso vai gerar e o transtorno, né? O pó fino da laca, que não adere ao substrato, ele impregna em absolutamente tudo. Então precisa aí de quase um mês de limpeza constante para tirar esse pó. E aqui, essa é uma peça em laca, né? Sim. É uma laca colorida. E aí eu queria entender com você se todas marcam, se são foscas, se são brilhantes ou se dá para escolher. Sim, dá para escolher uma variedade enorme. Assim, a gente tem zero brilho, que é 100% fosca e lisinha, como a laca. A gente tem 5% de brilho, 10%, 40% e 100%, que é o high gloss, que é aquele que você reflete como se fosse um espelho. Caramba. É. Agora, Caio, eu queria que você falasse um pouco de acabamentos diferentes de porta, por exemplo. Hoje a gente está vivendo uma onda de palhas, né? Tá todo Sim. mundo quer palha em tudo quanto é lugar. E eu Sim. queria que você explicasse a diferença das palhas, o quanto isso encarece ou não o projeto. Sim. E como que você sugere essa aplicação dentro de um quarto? A gente pode aplicar na cabeceira, pode aplicar em porta de armário, na mesa lateral, né, na frente das gavetas. Dá para usar de várias formas. O que eu acho legal é a gente explicar as diferenças, né? A gente tem uma palha sintética, que embora seja sintética, é uma palha excelente, porque ela dá resistência. Então, para uma cabeceira é legal, para cadeira dá para usar a palha sintética. E ela dura muito mais do que a palha natural. A palha natural é incrível, eu amo os materiais, quanto mais natural melhor, mas no caso da palha, é que você tem que limpar constantemente, adere muito pó fino, né, do dia a dia. Então eu super recomendo a palha sintética, ela não quebra, ela não resseca com o tempo, e a gente tem tido muita variação de temperatura, né, Sim. e umidade do ar, o clima está Sim. realmente mudando. Vivemos todas as estações no mesmo dia, né? Além da falta de material, né? A pandemia trouxe uma coisa pra gente que foi um aprendizado sobre os materiais, inclusive sintéticos. Acho que a gente tem que olhar de uma outra forma. Então tem a palha sintética, que é super, o custo-benefício é excelente. Tem a palha de algodão e tem a palha natural. A palha de algodão ela é menos resistente, então eu indico mais para porta de armário, que você tem, né, um uso menor de impacto. Ô, Cá, antes de você mostrar essa outra trama, como é que aplica na porta do guarda-roupa? Vem alguma coisa protegendo em cima? Como que é na prática? Depende da intenção do projeto e do cliente. A gente sempre explica como ela é vazada. É bom, por exemplo, em praia, que ventila bastante o que tem dentro do armário. Mas, morando em São Paulo, né, que a maioria dos nossos clientes estão em São Paulo, às vezes eles têm medo de entrar pó, enfim, e dá trabalho, mais trabalho do que ser funcional. E aí a gente pode aplicar na porta direto na madeira, então a gente faz um sulco na madeira, como se fosse uma cavinha, e embute essa palha toda sob pressão na porta, ou a gente faz só a moldura e aí a porta fica totalmente vazada. Então depende do que o cliente tem como intenção mesmo. Dá para fazer dos dois jeitos. Legal. Tá? E aí tem a trama sextavada, que essa daqui é a mais clássica, né, tradicional. E hoje em dia tem outros tipos de trama. Essa aqui é a trama reta, que a gente tem usado bastante em quarto infantil. Mas os clientes são realmente apaixonados e a gente também pela sextavada. Cá, agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre acabamentos em espelho. A gente costuma chamar de reflecta, não sei se essa expressão tá correta ou se ele é só uma variação entre todas que você tem. Sim, sim. Espelho é infinito, né? A gente trabalha muito com o vidro. Esse aqui é o reflex, né? Que ele tem uma transparência e ele tem um pouco de reflexo. Tem o espelho, esse que é total espelho, né? Ele reflete 100% e é vedado atrás, é pintado, né? Para não transparecer nada. Então também depende muito do que o cliente pretende, né? Se ele é organizado, né? Exatamente. Porque para usar um vidro, né, semi-transparente, tem que estar lindo por dentro, né? Exatamente. Aí os clientes às vezes se frustram, mas a gente sempre explica e mostra as diferentes possibilidades. Tá. E aí o espelho, Nath, dá pra gente usar tanto na moldura de madeira quanto na moldura de alumínio.
Que aí essa cor é uma cor que eu não gosto muito de trabalhar, porque fica muito parecido com cozinha, lavanderia. Mas hoje a gente trabalha com uma marca super legal que pinta de 23 cores possíveis o perfil de alumínio. Então o cliente pode escolher o acabamento Pode escolher do o alumínio. acabamento do alumínio, inclusive. E o alumínio é muito legal para casa de praia também, né? Super recomendado para externa. Agora eu queria te perguntar, acho que deve ser uma pergunta muito recorrente, que todo mundo deve te fazer, é como a gente consegue baratear a marcenaria? Essa é a pergunta de 1 milhão. Então, Nath, a gente consegue de várias formas. Assim, o MDF hoje em dia não é o material mais barato, mas a gente tem muita folha natural não descoberta ainda pelos escritórios e pelos clientes, que a gente tem feito um garimpo nos fornecedores para descobrir folhas, assim. Então, são folhas que são super bonitas, mas que não têm ainda o apelo do frejol, o apelo do carvalho. Então, a gente tem introduzido alguns materiais diferentes. Uma outra forma de baratear é a forma como a gente trabalha o material. Por exemplo, a gente fez um orçamento que tinham 3 MDFs de cores diferentes dentro do mesmo quarto. É inviável, porque cada chapa que eu compro hoje sai num preço que daria para fazer o ambiente inteiro. Então, o que a gente tem tentado fazer como assessoria mesmo de marcenaria é a indicação dos melhores materiais. Então, às vezes, o melhor é uma folha, porque eu consigo usar uma sobra de MDF que eu tenho e compor aquele móvel, uma mesa lateral, uma cabeceira até. A gente, às vezes, tem uma sobra que consegue complementar. Então, a gente usa uma folha que tem um custo-benefício excelente e aí gasta um pouquinho mais no acabamento, mas fica mais viável. Usar menos variação de material é uma possibilidade e o MDF branco é ainda o melhor custo-benefício. Então dá para de repente usar um MDF branco e aplicar um detalhe de folha, entendeu? Que você não perde nada no projeto. Tá, o MDF branco, ele altera muito o valor se eu fizer uma cava embutida ou se eu colocar um puxador externo? Não, altera pouca coisa, porque a gente acaba embutindo isso no custo de produção. A gente prefere as cavas porque fica tudo muito mais harmônico, mas também tem puxadores hoje em dia que são incríveis. Então, quando a gente vê um puxador diferente que um escritório ou um cliente propôs, a gente também gosta bastante. De puxadores na própria marcenaria, porque eu acho mais atemporal, uma coisa que você nunca vai enjoar, porque a gente teve a fase das cozinhas clássicas, puxadores de concha. Muita almofada. Exatamente. E eu acho que isso tá passando, né? Eu acho que marcenaria é uma coisa que a gente geralmente pensa a longo prazo, né? Então, quanto mais contemporânea a gente puder fazer essas peças, melhor para nossa casa, pra gente, pro nosso visual, né? Sim, concordo. Agora, quero falar com você sobre ripados. Que acho que é o que todo mundo sonha, quer. Toda vez que a gente publica um projeto, é muito sucesso, assim. Então, eu queria você explicar que a gente tem vários. Eu queria que você explicasse a diferença de cada um. Sim. E qual é o mais caro, qual tem uma durabilidade, uma vida maior, qual que você recomenda no médio, assim, né? Tipo, a pessoa quer fazer um ripado, mas ela não quer investir todo o seu dinheiro no ripado. O que você recomenda? Bom, os ripados estão em alta sempre, eu acho que eles nunca vão sair de moda. E é um movimento que ele gera no ambiente que é muito interessante, assim, eu gosto bastante e eu gosto das variações, né? Hoje a gente tem o ripado de madeira maciça, que facilita na mão de obra, mas encarece por conta da madeira maciça. A gente tem o ripado em MDF, que a gente tem que folhar ele todo, então a mão de obra é maior, mas o recurso é menor. A gente tem o ripado em MDF, que a gente, na verdade, não faz ripa, a gente frisa o MDF na CNC, que é uma máquina que a gente tem computadorizada, então ela sai cortada totalmente dessa máquina, que barateia muito o custo, muito assim. Também dá para usar folha no painel frisado, então não só o MDF. O que eu falo, Nath, é sempre o seguinte, o MDF frisado, ele tem um aspecto menos nobre do que a madeira ou a folha. Então eu sempre falo para os clientes ou para os arquitetos que a preferência, se desse para usar num ambiente que você tem um uso menor, um uso menos intenso do que sala de jantar, enfim, hall, né, que o uso é mais intenso, você está mais presente ali, eu acho que seria melhor. Então, por exemplo, sei lá, num quarto, cabeceira de quarto, quarto infantil, eu acho legal usar o MDF, porque é um projeto que você tem possibilidade de mudar num prazo determinado, você consegue mudar e você enjoa menos. Sim. Porque o veio, às vezes, é muito perfeito e aí eu fico um pouco incomodada. Eu gosto da imperfeição da madeira natural. Sim. E da folha também.
mas é um custo-benefício excelente. Então, a proporção, você tem uma ideia de quanto aumenta, assim, percentuais? mais ou menos uns 40%. É bastante coisa. É bastante coisa, assim. E tem muita gente que faz armário também, né? Faz porta, armário assim. com porta ripada. Aí o que a gente sugere é que as ripas sejam menores. Elas não precisam ser mais finas, mas elas não precisam ter 2, por exemplo, por 2. Elas podem ter 2 na frente, por meio centímetro, porque daí a porta fica mais leve e a ferragem tem uma vida útil maior. Então, além dos painéis ripados em madeira, MDF e folha, a gente tem os painéis em laca. Então, mesmo um painel em laca, a gente consegue ter uma diferenciação de custo. Esse, por exemplo, a gente colou ripa por ripa, com mais de 120 ripas, e aí laqueou o painel. Esse a gente colocou na máquina, na CNC, computadorizado, de corte digital, frisou a madeira e depois só pintou. Então, o custo desse é muito melhor do que o desse. Então, mesmo na laca, a gente tem alternativas. O legal é trabalhar em conjunto mesmo, com o cliente, com os escritórios, Entender. a gente chegar num objetivo financeiro mesmo, de viabilidade da obra. Kai, uma outra pergunta é, o cliente pegou as chaves, vai pegar as chaves ou pegou as chaves de uma casa, um apartamento novo, quanto tempo você acha que, qual é o prazo ideal antes dele se mudar para ele contratar o serviço da marcenaria? Hoje a gente tem um prazo de entrega de 70 dias úteis, então é bastante tempo. E a gente pede esse prazo porque a gente tem uma série de questões logísticas hoje, pós-pandemia, acho que é importante a gente falar disso, de falha no fornecimento, de matéria-prima, então uma série de questões. Então a gente pede 70 dias úteis. Em geral, a gente produz em muito pouco tempo e aí encaixa na logística de entrega. Se o cliente pegou a chave hoje, o ideal é que dentro de, no máximo, um mês, ele já contrate a marcenaria para daí fazer a obra e daí a gente conseguir ter um tempo hábil de medição, produção e entrega. É um processo longo e que às vezes as pessoas têm uma ideia de que eu vou fechar a marcenaria e vou mudar mês que vem, mas isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Não existe. O que às vezes funciona muito é o cliente, a gente tem alguns escritórios que trabalham dessa forma. Eles fazem o projeto, aprovam com o cliente, iniciam a obra e contratam a gente na hora da medição. Aí funciona muito, porque daí esses 70 dias úteis, em geral, reduzem para 60 dias úteis ou 50 e a gente consegue produzir tudo, dirimir as dúvidas, falar, tá tudo pronto, não tem muitas questões. Agora, quando a obra está em andamento, a gente ainda não conseguiu nem fazer a medição, demora mais. Kai, uma dúvida que eu acho que também é muito recorrente, mas para você deve ser uma coisa básica. Explica o que é um painel, porque as pessoas acham que uma cabeceira é um painel. Então eu queria que você contasse um pouco o que não é. Não, então a cabeceira é uma cabeceira, né? A gente fixa, inclusive, de outra forma. Ela, inclusive, pode ser removível para não ter fixação aparente. O painel é diferente. A gente faz painel quando é parede, é piso-teto, meia parede também, mas é um painel de extensão, no geral, de parede a parede. Então, piso-teto, parede a parede. E tem diferença de espessura também, né? Dependendo da parede que a gente encontra, no Brasil é difícil a gente achar uma parede reta, perfeita, mesmo em drywall. Então a gente acaba fazendo compensação atrás do painel. E hoje a gente tem um método de fixação do painel e da cabeceira que são diferentes. A cabeceira a gente prende com a mão amiga, de encaixar, porque ela tem como subir. O painel não. O painel, como é, em geral, piso-teto, parede a parede, a gente faz um sistema de encaixe e o painel corre pela parede e fica fixo. Para desmontar, você tem que desmontar ele inteiro, diferente da cabeceira, que é só uma aplicação, que pode ser na cama, no box, hoje em dia, ou na parede. Legal. Kai, e por fim, eu queria muito que você falasse, desmistificasse essa ideia de que o MDF não é um produto legal, colocasse seu ponto de vista como fabricante também ali de marcenaria, né? Não fabricante de matéria-prima, mas que entende muito de matéria-prima, porque eu acho que existe uma grande questão sobre o MDF, né? O que a gente vê, assim, é que tem alguns escritórios que a gente trabalha que não topam o MDF de jeito nenhum. E aí eu acho que a gente tem que pensar em algumas questões, assim, de valores profissionais mesmo. Eu sou super a favor do MDF, porque o MDF é um material 100% reciclável e reciclado. Hoje, por exemplo, a gente descarta 4 caçambas de 10 metros cúbicos por mês, de aparas e sobras, enfim, o que a gente não vai usar, né, de um processo fabril,
a gente descarta nessas caçambas e a Duratex recolhe para reprocessar esse material e transformar de novo no MDF. Então, a gente não tem mais como hoje olhar para o meio ambiente sem se preocupar com o que a gente está promovendo como profissional mesmo da área de arquitetura, decoração, design e a gente como indústria, né, fabril. Então, eu acho que rola um preconceito com o MDF, mas eu acho que isso tem que começar a ser desmistificado, assim, porque a madeira natural no Brasil nem sempre é de origem certificada, né? E quando é certificada, nem sempre você consegue fazer o rastreio 100% da cadeia. Porque às vezes veio o selo de certificação, a pessoa lava a consciência. Não dá, no Brasil não funciona dessa forma. Então assim, é um processo de extração. Muitas vezes o frejol, por exemplo, não tem reflorestamento. Ninguém sabe, mas... Quando acabar, acabou. É crítico, assim, é uma reserva crítica. Então não tem reflorestamento e muita gente usa, todo mundo ama. Por exemplo, o carvalho americano é um que a gente indica bastante, porque o carvalho americano é importado e ele é 100% reflorestado. Legal. É uma madeira cara porque o dólar tá alto, mas vale a pena se você pensar no que a gente tem devolvido para o meio ambiente. Consciente, né? Exatamente. E o MDF evoluiu muito. Eu sou da época de 15 anos atrás que o MDF parecia um plástico. E não tem mais nada a ver. Hoje em dia tem textura, tem cheiro, tem, sabe, um aspecto totalmente diferente do que era 15 anos atrás. E traz uma sensação de aconchego igual, né? Exatamente. E é um recurso possível e renovável. Então eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho, né, e preocupação. Aí tem essa consciência, eu acho que a demanda tem que partir de quem ele está consumindo, né? Exatamente, então, de quem consome, né, dos clientes, quem especifica, exatamente, que tem um poder, né, uma voz importante. Então, acho que é um trabalho em conjunto de desmistificação. Cá, muito obrigada por essa super aula. Acho que dá pra gente ter uma clareza ali na hora de escolher e a gente consegue ter mais autoridade também no que a gente vai colocar na nossa casa, né? Sim. Quero contar para vocês que todos os alunos do nosso curso terão uma condição especial aqui na Maria Joaquina. A gente vai colocar todas as informações na área de bônus. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos escrever, que a gente vai recorrer a cá para te responder. Espero vocês na próxima aula e até mais!